Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana e hoje a gente vai falar sobre teatro, mais especificamente sobre o teatro de improviso. O objetivo da aula de hoje é a gente trabalhar uma encenação teatral, focando nos personagens e nessa técnica do improviso. A gente vai falar sobre o que é o teatro de improviso. Vou falar para vocês sobre a comédia dell'arte, vou dar um exemplo dos dias de hoje e depois vou fazer uma proposta de criação para vocês. O teatro de improviso nada mais é do que os atores terem liberdade para criarem dentro da cena. Mas isso não quer dizer que a gente não tem regra nenhuma, que solta todo mundo lá e fala o que quiser. Existem algumas regras, algumas direções que o ator deve seguir em cena. Então, baseado nessa técnica, a gente vai ver sobre a comédia dell'arte. A comédia dell'arte, ela é uma técnica, um grupo teatral que surgiu na Europa na época do Renascimento, principalmente na Itália. Esse grupo de teatro, ele veio se opor principalmente aos teatros eruditos que eram apresentados no palácio. E foi muito popular no século XV. Também era chamada de comédia ao improviso, exatamente porque não tinha muito um roteiro, não seguia uma dramaturgia, um texto escrito para teatro. Era uma outra forma de fazer teatro. Suas apresentações, elas eram feitas em ruas, em praças públicas, às vezes em cima das carroças ou montado algum palco. Então, não tinha uma casa de espetáculo, não era dentro do palácio, era algo mais popular. E os atores, eles apenas seguiam um roteiro simplificado, que era chamado de canovaccio. Então, não tinha esse texto, como eu falei para vocês. Os atores apenas sabiam quem eram seus personagens e uma ideia geral do que tinha que fazer em cena. Esse é um exemplo de canovaccio. O canovaccio tinha ali uma ideia do tema, a descrição das situações que iriam acontecer durante a peça e os personagens que participariam de cada cena. Então, dentro lá do grupo teatral, tinham alguns personagens e nesse roteiro simplificado ali, separava quais personagens participariam da cena e mais ou menos o que eles iam fazer. Mas como eles iam fazer, isso ficava por conta de cada ator. Os personagens, eles eram geralmente feitos por homens. Mesmo no caso as mulheres, as personagens femininas, elas eram representadas por homens. E para dar um tom mais engraçado, mais cômico, na verdade. Não diferente de outros lugares da Europa que existia uma proibição legal. Eles utilizavam isso apenas pelo perfil do espetáculo, tá? Geralmente, esses personagens, eles eram representados por um único ator a vida inteira. Então, aquele ator que, sei lá, que representaria o Arlequim pela vida inteira, ele acabava pegando os jeitos do personagem. Eles, geralmente também, cada ator representava um personagem de acordo com as suas características físicas, o que eles podiam fazer. Por exemplo, o Arlequim sempre era alguém que conseguia fazer acrobacias, malabarismos, e ia sempre também com esse perfil. Então, o ator, ele criava aquele personagem, aquela identidade, e passava a vida inteira fazendo. Então, acabava que, durante as cenas e as propostas de cena, ele sabia o que ele ia fazer. De alguma forma, acabava não ficando tão improviso assim no final, porque sempre ele ia acabar respondendo a mesma situação de uma forma parecida. Aqui, volta um pouquinho, por favor. Aqui são alguns personagens que ficaram marcados e muito conhecidos, que são da comédia dell'arte. Por exemplo, o Arlequim, a Colombina, tem o Pierrot, que não tem a foto aqui, o Escaramucha, Isabela, que é a mocinha da trama, geralmente era ela, e o parzinho romântico dela. O Arlequim era aquele malandro, todo espertão, que fazia as palhaçadas. O Capitão. Tinha também o Pantaleão, que era um velho avarento, muito snob. Pode passar agora, por favor.
Então, essas representações, elas eram meio que minimalistas. Elas não tinham muitos adereços, muitos figurinos, eram alguns elementos, porque eles rodavam a Europa sempre em carroças, de uma forma difícil de fazer todo o transporte de cena. Então, passou a ser o ator, o principal. O ator é que tinha o destaque na peça. O cenário ali, se vocês olharem essa imagem, é uma pintura feita por Karel dos Jardins, em 1657. Essa pintura fica no Museu do Louvre hoje. Se vocês olharem, a apresentação acontece num palco bem improvisado, o cenário é apenas uma lona pintada atrás, algo bem simples. Então, o destaque grande mesmo é para os atores. Aí, eu vou falar para vocês de uma companhia de improviso que eu acho que vocês conhecem. Ela é mais atual, dos dias de hoje. É a Companhia Barbixas de Humor. Vocês já ouviram falar deles? Ela é composta por 3 humoristas. Esses 3 humoristas é o Daniel Nascimento, o Anderson Bizoc e o Elídio Sana. Os 3 desenvolveram uma peça, um espetáculo, que se baseia exatamente no improviso. Esse espetáculo ficou muito conhecido. Além de ter muita gente que assistiu esse espetáculo, ele também já passou na televisão, por isso vocês podem até conhecê-los. É o espetáculo Improvável, que surgiu em 2007. Eles também convidam mais um humorista fora do grupo dos 3. E cada espetáculo, a plateia escreve ali uma pequena situaçãozinha, alguma coisa bem pequenininha, para que eles façam. Vai surgir o tema na hora, tem um mediador ali, um apresentador que vai ler o tema, e no improviso eles têm que fazer aquela cena. Geralmente é uma peça muito engraçada, as pessoas riem muito e eles têm que ser muito rápidos, tem que ter essa rapidez de improviso grande. Eu deixei aqui embaixo uma dica de link para vocês pesquisarem e procurarem, é só colocar no YouTube Barbixas, que vocês vão achar vários vídeos deles nessa técnica de improviso. E aí, eu fiz para vocês uma proposta de criação. Essa é um desafio. Eu fiz aqui um pequeno canovaccio. É um canovaccio, não é um canovaccio original. Um canovaccio original vocês poderiam encontrar em algumas literaturas. Eu fiz uma ideia especificamente para essa aula. Então, eu desenvolvi uma trama que chama A Máscara. E os personagens que vão participar dessa cena é o Pantaleão, que é aquele velho avarento, snob. Avarento, gente, é aquela pessoa que tem dinheiro e não quer gastar de jeito nenhum, acha que dinheiro é tudo mais importante e acha que as outras pessoas não têm valor nenhum. E o Arlequim, que é aquele cara todo engraçado, que faz acrobacias, malabarismos. Ele é um criado do Pantaleão. E vai desenvolver a cena em cima disso. Os 2, eles vão estar numa sala e vão discutir sobre o uso ou não da máscara. Eu convidei, para mostrar para vocês um exemplo, a professora Clarice Cancela para me ajudar nessa atividade. Eu vou fazer com ela uma cena de improviso nosso e depois vocês podem fazer na casa de vocês. Quero ver. Vamos começar a cena? Banda! Que negócio é esse de coronga? Mas você é burro mesmo, não sabe ler? Não, mas eu sei que a gente tem que ficar afastado. Chega pra lá. Ah, pelo amor de Deus. Esse negócio aí de jornal, ciência, tá falando aí que tem um vírus muito perigoso. Bobagem, na minha opinião. Vocês acreditam na ciência? Eu não. E eu acho que Deus me protege, gente. Você acha? Eu não pego esse vírus, não. Agora você, já não sei. Cruzes, credo. Eu não sei ler, mas eu sei ouvir. Eu li não, porque eu não sei ler. Aí como eu sou burra, né? Eu ouvi que a ciência salva vidas e o vírus tira vidas. Arlequim, qual é a sua função na vida? Ai! Alegrar os outros. Sorte que eu tô de bom humor, você acha? Eu tô de muito bom humor.
Mas eu nem entendo por que a gente está tendo essa conversa aqui. Gente, olha aqui, meu palácio, minhas riquezas, meu ouro. Você acha que um vírus mequetrefe vai me pegar, Alequim? Mas peraí, chega pra lá, por favor. Obrigada. Mas o vírus, ele vem pelo ar. Qual é a relação do ouro com o vírus? O ouro blinda o vírus? Alequim, para de me encher o saco. Eu vou deixar você preso lá no porão, pelo amor de Deus. Ah, me prende. Fica aí com o seu ouro. O ouro te faz rir? Só você mesmo, né, Alequim? Ah, Ai, gente, vocês acreditam nisso? Eu acho que não tem nada a ver. Que ele tá me encarando, gente? Para com isso! é porque tem uma coisa. Olha só, você tá de máscara, né? Máscara nos olhos e tal. Mas eu ouvi por aí também que a máscara tem que ser aqui, ó. Aqui, pra proteger do vírus. Com tamanho, essa aqui que funciona. Esse negócio do nariz, pelo amor de Deus. Para com isso. Fica falando muita bobagem. Você acha que eu vou me preocupar com os outros? Aqui no meu palácio não pega nada. Ah, então tá bom. Morre com seus ouros aí que eu tô indo embora, tá bom? Sai daqui, Ah! mesmo. Gente, essa foi a nosso teatro de improviso. Professora Clarice aqui me ajudando. Agora é a vez de vocês. Vocês façam também utilizando esses dois personagens. Faça uma gravação. Gente, pensa, não quero que chegue perto. Eu acredito na ciência, no vírus. Então, não precisa chamar o colega, o amigo para fazer junto. Que tal fazendo uma live? Fazer com algum aplicativo Zoom ou outros por aí. Façam, publiquem nas hashtags Escola Sem Muros. E fiquem em casa, use máscara, álcool gel, tudo isso, hein, gente? Aí só vou mostrar as fontes que eu utilizei para fazer essa aula. Vejo vocês na próxima aula. Tchau!